Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa nova aula da matéria de redes de computadores. Hoje a gente vai ver sobre o conteúdo relativo à camada de rede ou à camada de internet no modelo TCP/IP. Então a gente vai ver alguns detalhes sobre o endereçamento IP, como que a gente define os endereços que identificam cada uma das máquinas dentro da rede ou uma subrede, detalhes aí sobre subredes, e os protocolos, alguns protocolos que trabalham nessa camada. Tá? A camada de rede, como eu já falei, é o equivalente à camada de internet no modelo TCP/IP, né, na arquitetura TCP/IP, e ele tem a função de, primeiro, identificar cada uma das máquinas que estão dentro de uma rede, tá? Ela tem que ter uma identificação única que diferencie ela das outras máquinas e, além disso, ter protocolos que identifiquem o melhor caminho entre a origem de uma mensagem, né, de um pacote, até o destino. Então, qual o melhor caminho a seguir, o caminho mais rápido, menos congestionado, né, mais curto, para que se possa encaminhar os pacotes por dentro da rede e a gente consiga chegar até o destino, tá? Então, a ideia dessa camada de rede é fazer isso, identificar os equipamentos, definir as melhores rotas, tá? Então, consequentemente, a gente está preocupado em organizar esses equipamentos dentro de redes e compartilhar informações e permitir, então, a troca de informações entre esses equipamentos. Basicamente, então, para funcionar uma camada de rede, uma camada de internet, a gente precisa ter a diferenciação de duas coisas. Uma, identificar qual que é o endereço daquele hardware, qual é o endereço físico daquele equipamento, que a gente chama de endereço MAC, e um endereço lógico, um endereço que identifica o equipamento dentro da rede, que não necessariamente precisa estar relacionado à placa de rede, né, Ethernet ou Wi-Fi que ele utiliza. Então a gente vai ter esses dois tipos de endereço que identificam um equipamento dentro da rede, o físico e o lógico, que a gente consegue visualizar isso aí através de alguns comandos. No Windows lá, vocês colocando ipconfig/all, vocês vão identificar ali onde tem physical address, vai ser o endereço MAC, e se vocês olharem aqui, IP address vai ser o endereço lógico desse equipamento dentro da rede, que identifica, né, estrutura uma hierarquia para ficar mais simples, né, chegar até esse equipamento. Aqui no Linux a gente pode também colocar um ifconfig, e aqui vão aparecer informações de todas as nossas interfaces de rede, né, as nossas placas de rede, placas de redes virtuais, placas de redes reais aqui, ó, do cabeamento físico, né, de cabos Ethernet, onde eu tenho aqui, ó, Ether vai ser o endereço MAC. No caso que WLO seria o Wireless LAN, né, 1, vai ser a nossa placa de rede Wi-Fi aqui do meu notebook, onde a gente pode visualizar aqui o Ether vai ser o nosso endereço MAC o endereço físico dessa placa de rede Wi-Fi, e como ela está conectada à internet, ela vai ter um endereço lógico que identifica ele dentro dessa rede, que vai auxiliar então os protocolos de rede chegarem, né, os pacotes chegarem até esse equipamento de maneira mais prática. Esse endereço lógico que é definido pela camada de internet, ele é chamado endereço IP. Ele, na versão 4, ele utiliza 32 bits, né, para identificar cada um dos equipamentos, tá? E basicamente a gente separa eles em 4 números separados por pontos de 0, né, cada um desses números de 0 a 255. Eles são internamente trabalhados como números binários, 32 bits, só que a gente agrupa de 8 em 8 bits, que vão dar valores de 0 a 255, e a gente transforma isso para decimal, porque fica mais prático para os humanos então entenderem esses números e configurarem os equipamentos, coisa que a gente vai fazer então no nosso próximo trabalho. Tá? Então, para facilitar a distribuição dos endereços IPs, foram especificadas 5 classes desses endereços. Tá?
a classe A, B, C, D e E, onde as classes A, B e C servem para poder organizar redes que podem se interconectar. E aí, então, parte desse número vai ser para identificar a rede específica e a outra parte final vai ser para identificar um equipamento dentro da rede. As 5 classes aqui, então, a gente vai ter classe A, B, C, D e E, né? Onde os primeiros bits identificam quais são as classes. Então, se a gente pegar o primeiro número em decimal, transformar ele em binário, juntar 8 bits, se começar com 0 vai ser de classe A, se começar com 1 e 0 é classe B, 1 e 0 vai ser classe C, 3 uns e o 0 é classe D, e os 4 primeiros bits, 1 vai ser uma classe E. Então, os bits iniciais identificam a classe. Então, a metade desses números todos são de classe a outra metade é das outras classes. Do que sobrou, metade vai ser da classe B e metade vai ser das outras classes e assim sucessivamente. Na divisão em classe tradicional, a gente vai ter o primeiro número aqui, onde são os bits em brancos aqui, identificam a rede que a gente estruturou, né, para compartilhar dados entre os computadores, tá? Nesse caso aqui, então, um endereço classe A, o primeiro número identifica a rede e os outros 3 números identificam aqui um número específico de cada uma das máquinas dentro dessa rede. Já no de classe B, os 2 primeiros números identificam a rede, diferenciam a rede, né? E os 2 últimos números diferenciam um equipamento dentro dessa rede. Um de classe C, os 3 primeiros identificam a rede e o último identifica um equipamento dentro da rede. Então, um endereço bem comum que a gente tem, endereço de rede local, que a gente utiliza normalmente nos nossos roteadores, é o 9268.0. Então, o 9268.0 é a rede e o último número, ponto 1, 2, 3, 4, 5, é o equipamento dentro dessa rede, né, que está organizado aí pelo nosso roteador, por exemplo, roteador Wi-Fi. Os de classe D e os de classe E, eles são utilizados aí para testes, né, dessa arquitetura, tá? Então, um endereçamento multicast para poder fazer uma ligação em rede, onde uma mensagem vai, ao invés de um para um equipamento, ele vai para vários equipamentos ao mesmo tempo, tá? E o outro aqui seria a classe E para realização de testes, né? Foi reservado para o futuro, mas a gente acaba não utilizando eles para organizar as redes. Então, o que importa aqui para a gente, basicamente, é identificar que cada classe, uma parte identifica a rede e a parte final identifica o número do equipamento dentro dessa rede. Então, a gente vai ter uma diferenciação entre IPs que identificam um número dentro da internet, então são os endereços públicos, tá? Então, qualquer equipamento que tenha um endereço público, ele pode ser acessado de qualquer lugar da internet, ele pode ser contactado, né? Pode ser enviado um pacote, uma mensagem para ele. E endereços privados, são endereços que são específicos de uma rede local. Nesse caso, essas diferenciações foram feitas para poder possibilitar existirem mais computadores ligados à internet do que a quantidade de números IPs disponíveis, tá? O endereço público aqui é o endereço válido da internet, como já comentei, o endereço privado aqui é o endereço de rede local. Os endereços de rede local, a gente costuma ver sempre o de classe C, que é o 9268, e aí depois a gente varia esses últimos 2 números aí, tá? Com o último endereço final aqui seria o 9268.255.255. Então essa faixa de números aqui é de endereço local. Isso pode ser utilizado para configurar um roteador que a gente utilize dentro de uma rede local, né, para poder acessar os equipamentos dentro de uma rede local.
Os de classe A são todos que começam com 10. Então 10.0.0.0 até o 10.255, 255, 255. O de classe B é um 72.16, assim como vocês já viram lá no IFS, tá? Mas ele vai do 16 até o 31. 16.00 até o 172, 31, 255, 255. Então essas faixas de endereço são reservadas para a rede local e possibilitam então que esses números sejam replicados em cada uma das redes locais sem que isso gere algum problema, porque ele é específico daquele subconjunto de computadores. As mensagens enviadas para esses IPs não saem pelo roteador, eles ficam dentro da nossa rede local. Dos números IPs públicos, eles são distribuídos por uma entidade que organiza, né, a distribuição e venda da utilização desses números IPs, que é a chamada a empresa IANA, né, Internet Assigned Numbers Authority, né, quer dizer, uma autoridade, uma empresa que é responsável, né, por atribuir números na internet, não só números IPs, mas outros tipos de números, tipo número de portas, que um protocolo precisa utilizar, precisa ser implementado então no sistema operacional. Cada região, né, do mundo e cada país vai ter uma entidade subordinada à IANA, né, para poder distribuir os números que foram direcionados, né, para essa região ou para esse país. Então, o Brasil ele é subordinado aqui à LACNIC, que é a região, a entidade responsável, né, pelos números atribuídos à América Latina e Caribe. A ARIN aqui específica dos Estados Unidos, tem a FENIC, tem a PENIC aqui, né, da Ásia e Austrália, e aqui, ó, RIPNC, que seria aqui Oriente Médio, Europa, e aqui a Rússia. Basicamente, a gente tem duas formas, né, de identificar, de subdividir as redes, né? Então a gente tem que definir um número IP e uma máscara para identificar ali qual é a classe que a gente está utilizando, tá? Que esse é o padrão comum, define o número IP, define a máscara. E o outro padrão foi uma evolução dessas máscaras, onde a gente define quantos bits específicos definem o que é rede e quantos bits definem o que é um número dentro dessa rede. Tá? Então esse aqui vai ser o sistema chamado de CDR, que é um sistema que não utiliza mais aquelas classes padrão que eu falei, classe A, B, C, e para identificar as redes e equipamentos dentro das redes, tá? Nesse caso, então, a gente tem uma granularidade, ao invés de ser de 8 em 8 bits, vai ser de 1 em 1 bit, que a gente pode ir aumentando ou diminuindo, criando subredes dentro de um número IP daquelas classes que eu falei para vocês. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza máscaras, a gente vai, né, sempre para configurar qualquer computador, a gente precisa de um número IP e uma máscara, quer dizer, pegar um número e com essa máscara definir o seguinte: qual é a parte que identifica a rede, qual é a parte que identifica o número do equipamento dentro dessa rede. Então, por isso que a gente entra lá no Windows, a gente vai ter, tipo, obter o número IP automaticamente, então vai ter um protocolo para poder fazer isso, e um outro para poder definir o número IP específico. A gente vai botar o número IP e a máscara, que vai definir aqui, ó, onde for bit 1, que é o 255 aqui, vai definir que essa parte que é fixa para todos os equipamentos dessa rede, quer dizer, é o número dessa rede. E esse númerozinho final aqui, ó, onde a máscara está zerado, é o que identifica o equipamento. Então, a máscara padrão de um endereço de classe A vai ser 255.000, de classe B 255.255.00, porque os dois primeiros números são fixos, e de classe C 255.255.255, indicando que esses três primeiros números são fixos para a rede de classe C, e o último número é variável, identificando cada um dos equipamentos dentro dessa rede aqui. Então a máscara, na realidade, aqui a gente coloca 255, mas transformar 255 em binário vai ser 8 bits 1, consequentemente indicando que essa é a parte fixa da rede. E a parte zerada aqui vai ser para identificar os bits dos equipamentos. No padrão do CDR, foi uma evolução então dessas máscaras,
onde a gente tem uma granularidade maior, que a gente consegue subdividindo um número IP em subredes menores, que essas subredes, apesar de estarem dentro da mesma classe, elas ficam isoladas entre si, e com isso tendo um pouco mais de segurança, o protocolo gerando um pouco mais de segurança, evitando então que haja distribuição de mensagens entre todos os equipamentos dentro de uma rede também, tá? Nesse caso, que a gente então, padrão CDR, ao invés de colocar 255.0.0.0, a gente vai colocar o barra e a quantidade de bits que a gente está definindo para identificar a rede. Então, 255 são 8 bits 1. Então, o equivalente CDR vai ser o barra 8. O de classe B vai ser barra 16 e o de classe C o barra 24. Em alguns sistemas operacionais vai aparecer então essa opção aqui para vocês colocarem o CDR. Ou se não, se aparecer máscara, assim como no Windows aqui, vocês vão ter que colocar o número em decimal. E se vocês criarem uma subrede com um bitzinho a mais, então vocês vão ter que fazer o cálculo aqui de qual número vai ser aqui no lugar do zero, tipo 128, 192. E aí depois lá no sexto período eu detalho mais sobre subredes para vocês. Então, um exemplo aqui, se eu tiver 192.68.1.121/24, que é o padrão, né? Vai corresponder então ao 92.68.1.121 com a máscara 255.255 e 0. Quando a gente vai criar então uma subrede, só para vocês terem uma ideia bem geral, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. O primeiro IP vai identificar o número da rede e o último IP identifica o endereço de broadcast. Então, quando a gente está montando uma rede, a gente está definindo o quê? A gente está definindo aqui com a máscara qual é a parte fixa da rede. Então, sempre aqui, ó, com a máscara 255, 255, 255, esses três primeiros números vão ser iguais em todos os equipamentos, desde o primeiro, que é zerado, e identifica o número da rede, então não pode atribuir esse número para um equipamento, ele especifica de uma maneira geral a rede como um todo. Mas quando a gente quer mandar uma mensagem para todos os equipamentos, por exemplo, para tentar identificar onde está um equipamento, a gente manda uma mensagem, né, o equipamento acaba enviando uma mensagem para o número, essa parte que é fixa do endereço, né, 200, 12323 e 255, quer dizer, o último número dessa rede é o número de endereço de broadcast, quer dizer, enviando um pacote para esse número IP, ele vai ser distribuído para todos os equipamentos dessa rede ou dessa subrede. Então, tirando o primeiro e o último, a gente tem todos esses números disponíveis para a gente configurar em cada uma das nossas máquinas. Repare que os três primeiros números são fixos, por causa da máscara, né? Os três primeiros fixos. E aí eu vou conseguir variar somente, vou poder variar somente os últimos números, excluindo sempre o primeiro e o último número dessa rede. Se eu tenho aqui uma rede nesse padrão, 255, 255, 255, então eu tenho 24 bits aqui identificando a rede. Ok? Então, em máscara fica assim, com CDR vai ser assim. Com máscara vai ser o endereço IP mais a máscara, com CDR vai ser o endereço IP mais a quantidade de bits fixos aqui. E aí, consequentemente, eu vou ter disponível do 1 ao 254, o 0 identifica a rede e o 255 é o broadcast. Se eu acrescentar um bit a mais aqui nessa máscara, eu vou dividir a minha rede em duas subredes, tá? Então, a máscara aqui está, esses 24 bits aqui está fixo, eu posso variar aqui somente no final para poder definir os equipamentos. Nesse caso aqui, se eu acrescentar um bit a mais, o que vai acontecer? A minha primeira metade do 0, né, do 0 a 255, a primeira metade, então do 0 a 127, do 0 a 127, vai ser a subrede 1. E colocando então aqui, ó, acrescentando um bitzinho a mais no CDR, a outra parte final, a gente vai ter do 128 até o 255, vai ser a segunda subrede. Então eu tinha antes uma rede completa com 256 números, agora eu dividi no meio, metade inicial vai ser uma subrede, metade final vai ser outra subrede. Porque a gente acrescentou um bitzinho a mais na máscara
indicando que esse bit aqui vai ser fixo, quando for 0 vai ser da primeira rede, né? E quando for um bit 1 aqui vai ser da segunda rede. E eu vou poder variar somente no final. Repare que a máscara aqui agora não é mais 255, 255, 2550. Como acrescentei um bitzinho a mais aqui, esse número aqui transformado em decimal vai ser 128. Por isso, quando vocês fazem alguma configuração que não tem um zero aqui na máscara, é porque foi acrescentado alguns bits a mais, criando algumas subdivisões dentro dessa rede original. Então, se eu acrescentei um bit, eu tenho duas subredes. Se eu acrescentei 2 bits, eu tenho 4 subredes. E aí, então, seria só transformar aqui, ó, 1 com 80 vai dar 192, que seria um outro número que eu poderia configurar aqui na máscara. Mas lá no sexto período eu falo mais sobre isso para vocês. O DHCP é um dos protocolos que trabalha nessa camada de rede, definindo então o número IP de cada equipamento de forma automática, automatizada, onde eu vou ter um servidor, vou ter um equipamento com um software que vai trabalhar com esse protocolo DHCP, recebendo solicitações de números IPs, se esse sistema, né, esse servidor, vai disponibilizar um número específico para cada uma das máquinas que solicitarem. Então, basicamente, quando uma máquina é ligada em uma rede, ela manda uma mensagem aqui, ó, discovery, para tentar descobrir dentro da rede algum servidor de DHCP que distribua um número automático, né, uma configuração automática para o IP e máscara dessa rede. O seu servidor DHCP tem que estar configurado para definir qual vai ser a minha rede, qual vai ser a minha máscara e como que vai ser a distribuição desses números IPs, quanto tempo vai ficar esse número IP para cada um do computador. Então, um equipamento tenta descobrir se existia um servidor DHCP. Esse servidor DHCP ele oferece, então, uma configuração de IP e máscara e outros detalhes a mais, né, para esse equipamento que solicitou. Então, esse equipamento, então, ele identifica esse oferecimento de IP e requisita, então, já configura a máquina, requisita esse número IP para o servidor, e aí sim o servidor DHCP vai entender que esse número está reservado para esse computador. Então a gente tem um protocolo que trabalha em 4 passos. Tenta descobrir, é oferecido, pode ter mais de um servidor DHCP, então por isso que eu tenho que requisitar o número, né? Pode chegar a várias oferecimentos de configuração de número IP. A máquina vai escolher uma delas e vai disparar na rede para todos os servidores DHCP, dizendo o seguinte, ó, eu, com o meu endereço MAC, eu vou utilizar esse número IP. E aí, o servidor DHCP, então, vai reservar esse número IP para essa máquina específica. Okay? Então, normalmente, a gente entra no Windows numa tela parecida com essa daqui, onde a gente pode configurar na mão, ou se a gente marcar em cima aqui, ó, obter o número IP, que a gente está dizendo para o Windows é o seguinte, ó, sempre que ligar a máquina, identifique, né, através de um servidor DHCP, qual que é essa configuração, ao invés de colocar essa configuração de forma fixa. Enquanto outros sistemas operacionais, como o Linux, com a sua interface GNOME, a gente vai ter também algo similar, onde a gente vai poder escolher aqui, ó, a definição automática do DHCP, ou fixa aqui, onde a gente vai colocar os números IPs, assim como a gente faz lá no Windows. Outro protocolo que é utilizado para fazer essa rede funcionar é o protocolo ARP, que é fazer a ligação entre o endereço MAC e o endereço IP. Toda vez que um equipamento entra numa rede, os roteadores, os switches de nível 3 acabam, então, guardando essas informações entre a ligação entre o endereço IP e o endereço MAC, para que, quando alguma informação passe para algum desses dispositivos, ele saiba para qual porta específica que ele vai direcionar. Nesse caso, então, o ARP aqui é um protocolo de resolução de endereço, é baseado, então, no endereço lógico do IP e faz a ligação com o endereço físico. Então, o ARP descobre qual é o endereço físico de acordo com o endereço IP. O IP está sendo enviado para, quer dizer, um pacote está sendo enviado para um endereço IP específico. Ah, mas qual que dependendo do equipamento, ele vai precisar saber qual o endereço MAC
dele para depois descobrir qual é a porta específica onde a gente tem que enviar esse pacote. Nesse caso, então, o protocolo ARP vai fazer esse trabalho. O processo reverso dele, né, de tipo do endereço MAC chegar ao endereço IP, vai ser o protocolo HARP. No caso aí do Windows de vocês, vocês podem testar com o comando ARP-A. No caso aqui do Linux também, a gente vai ter um protocolo aqui equivalente, ARP-A aqui, e aí vai aparecer aqui o endereço IP dessa máquina e a ligação dele com o endereço MAC dessa máquina aqui. No caso, se eu descobrir aqui o endereço IP aqui de uma outra máquina, fizer um ping para ela, né? Só descobrir aqui. Vou botar aqui um ping 92.168.1, né, que é o padrão da minha subrede, ponto 234. Deixa eu só ver aqui. Vamos acessar aqui a minha rede, verificar quais são os equipamentos que estão interligados. Então até aqui, ó, 223. Vou botar aqui o ARP. Agora, 234 não tem, quer dizer, o protocolo ARP tentou localizar e não encontrou, está incompleto. Mas aqui eu descobri que eu tenho o meu smartphone, tá no 223, né? Então, 223. Então, ping, ele respondeu. Então, o sistema já vai descobrir qual é o caminho até ele. Nesse caso aqui, vou botar um ARP aqui, e agora eu já vou ter essa minha tabela ARP já com essa ligação. Então, fica mais fácil agora identificar para qual caminho tem que seguir dentro dos equipamentos para direcionar para a porta correta. Então, de tempos em tempos, esse ARP ele vai atualizando essa lista para poder simplificar então o direcionamento dos pacotes de acordo com o caminho que já foi identificado dentro dessa rede. Então, tem aqui o roteador, tem a minha própria máquina e vai ter também o outro aqui. Então, vou botar aqui o ping aqui localhost. Tem aqui ARP-A. Vamos fazer um ping pro meu computador, ver se a gente vai atualizar também isso aqui. E aqui agora o ARP.A não atualizou porque na verdade é o próprio endereço MAC do meu equipamento, tá? Então esse aqui acaba sendo um cache específico do meu computador, mas esse ARP também funciona nos switches de nível 3, nos roteadores, para poder fazer essa ligação entre endereço IP e endereço MAC. Testem na máquina de vocês. O CMP é um protocolo também que tem na versão 4, na versão 6 do IPv6, né? Do IP, que é um protocolo que acaba gerenciando informações dentro das máquinas, tá? Então, vão existir alguns comandos que eu consigo então identificar se a máquina está ligada, se ela está respondendo, né? E aí, com isso, conseguir identificar erros de algum equipamento, um roteador parou de funcionar. Esses protocolos, então, existem alguns comandos que eles ficam, então, analisando a rede e identificando possíveis erros dessas máquinas e informando a um servidor principal. Uma forma também de evitar que um pacote fique perdido dentro da rede, né? Incluindo aí um tempo de vida dentro desse pacote dentro da rede. Então, ele geralmente começa aí com um time to live aqui de 60, e aí a cada equipamento que ele chega, ele vai decrementando. E aí quando chegar a zero, o equipamento que decrementar e identificar que esse pacote ficou zerado no TTL, ele simplesmente descarta e não repassa para uma outra máquina. Assim a gente evita que
os pacotes perdidos fiquem andando pela rede de forma indefinida e infinita, né, dentro da rede, sobrecarregando a rede. Algumas ferramentas que vocês podem testar no Windows é o Netstat, traço A e B, então mostra todas as conexões de TCP nessa máquina. Se colocar o AN, a gente acaba não colocando a resolução de números, né? Vai deixar só os números IPs aparecendo. Tem algumas ferramentas para poder identificar a rota até um equipamento de destino, com IP ou pelo domínio dele. O comando ping, que vocês já devem ter utilizado. No caso aqui do Linux, a gente tem essas ferramentas também, o Netstat. Vamos executar aqui para vocês verem. Então tem o Netstat AT. Então vou mostrar todas as conexões aqui, ó, do meu equipamento. O ATN aqui ele vai mostrar, mas sem resolução dos nomes, né? Então enquanto aqui tem a identificação do número da máquina, do nome da máquina, né? Colocando ATN vai aparecer só os números IPs. Então aqui a gente já sabe todas as conexões específicas. Se quiser saber a rota aqui, a gente tem o comando mtr, tá? Em mtr-t e um IP ou um número específico de um domínio. Esse software vai então identificar todos os equipamentos intermediários por onde passaram esses pacotes até chegar o endereço que você solicitou. Aperta Q para sair e o ping aqui vai fazer um ping assim direto, ou a gente pode fazer um PC e a quantidade de vezes que a gente quer fazer o ping. 4 vezes. Então ele vai executar 4 vezes o ping e vai parar. No caso do Windows, se não colocar nenhum parâmetro, ele vai encerrar depois de 3. No caso do Linux aqui, se não colocar a quantidade, ele vai ficar de forma infinita executando esse comando de ping, identificando quanto tempo, né, que ele demorou para responder, qual o TTL, né, de resposta, que eu já comentei com vocês, e Ctrl+C para cancelar. Alguns exercícios aqui para identificar quais são as classes que eles pertencem, se eles pertencem às mesmas classes ou não, qual é o endereço de broadcast, qual é o endereço de rede, e detalhes sobre esses protocolos. Então acessem o site do AVA, tá? A gente vai ter aqui os nossos últimos trabalhos a serem feitos aqui no finalzinho, onde atividade 10 e 11 vão ter alguns roteiros que vocês vão fazer só para poder criar, através desse simulador, uma rede local, configurar os IPs das máquinas, fazer a ligação delas com switches, roteadores e verificar o funcionamento, né, entre elas. Então, a partir desses roteiros aqui, vocês vão conseguir seguir os passos. Basta instalar, então, esse Cisco Packet Trace na versão mais nova, né, além dessa 5.3, né? Vou ver a versão mais nova, instalar aí na máquina de vocês, o Windows, Linux ou o Mac, né, se vocês tiverem. Seguir os passos aqui, criar e mandar para mim os arquivos que vocês fizeram. Para fazer o download, então, vai ter aqui o link que é o download do Packet Tracer. Que provavelmente vocês vão precisar fazer o login, né? Vocês já fizeram isso no semestre passado, utilizando as ferramentas Linux que eu passei para vocês. Se vocês não tiverem feito o cadastro, depois eu dou uma ajuda a vocês, mando mensagem lá no AVA, tá? É só vir aqui e baixar a versão de acordo com o sistema operacional de vocês. No caso aqui do meu, vou baixar aqui essa versão 64 bits. Terminou de baixar. Então, vai baixar aqui um arquivo .deb. Então, pelo terminal aqui, sudo dpkg -install de Packet Tracer 731 aqui, a versão mais nova.
aceitar os termos de utilização, sim. Aí terminando de instalar aqui, no caso do Windows, então é mais simples, só baixar aqui a versão de acordo com a máquina de vocês, provavelmente vai ser 64 bits, é um arquivo .exe, baixar, instalar e aí seguir os roteiros do que precisa ser feito para poder montar uma rede, fazer a configuração de uma máquina, que aí eu auxiliar vocês na configuração de máquinas reais na rede de vocês. Então vamos ver aqui se ele está instalado, o Packet Tracer. Bem, aqui já vai ter que fazer um login. Já está feito, né? Vou fazer aqui. Feito o login, então a gente já pode utilizar essa ferramenta. Nesse caso aqui, então, a gente tem aqui as barras de opções. Então vamos lá, só pegando aqui então o nosso primeiro exemplinho aqui. No roteiro 1, a gente tem então explicação aqui, que eu tenho os botões de uso geral aqui em cima, né? Inspecionar um objeto, deletar um objeto, fazer um resize, colocar algumas notas, desenhar linhas, retângulos, né? Mandar pacotes. Tem a barra de ajuste que vai aparecer aqui na barra lateral, né? Tem aqui embaixo os tipos de dispositivos, né? De redes, dispositivos finais, PCs, desktop, as ligações de cabos aqui embaixo, outros tipos de dispositivos aqui, né? PC, que são mais utilizados, multi-use. Então, aqui em cima a gente clica, aqui embaixo tem umas subdivisão, né? Então, roteadores, switches, hubs, dispositivos sem fio, wireless, dispositivos de computador. Aí tem computadores, casas, cidades inteligentes, né? Então aqui na realidade a gente consegue simular também um tipo de rede de internet das coisas, tá? Mas então aqui, vamos lá, segundo exercício, roteiro 2. A gente iria colocar alguns computadores, tá? Então a gente vai pegar esse exercício, clicar aqui em tipo de dispositivos, PCs e vai clicar. A gente vai ter aqui um equipamento pronto para poder utilizar. Vou botar aqui um segundo computador. Então, repita as etapas 2 e 3 para inserir mais um computador na área de trabalho. Então, vamos clicar aqui em outro PC. E agora, com essa setinha aqui, a gente vai fazer uma ligação entre esses dispositivos, né, via cabo. Então, clica aqui. No caso aqui, a gente vai escolher, ó, vão ter vários tipos de cabo. Cabo aqui, ó, cabo direto e cabo crossover. Cabo em linha direta para ligar dispositivos diferentes e cabo crossover para ligar equipamentos do mesmo tipo, tá? No nosso caso aqui, a gente vai fazer o que? A gente vai colocar o cabo crossover, já que a gente está ligando dois equipamentos iguais, então clica aqui no primeiro equipamento, que tem uma placa de rede Fast Ethernet, depois clico de novo no segundo equipamento e ligo na placa de rede Fast Ethernet aqui. Como são os mesmos equipamentos, usamos o crossover e agora ficou verdinho, eles já estão funcionando. Então aqui,
depois de feito. Colocamos os cabos corretos aqui. Se colocar um cabo direto para equipamentos iguais, ele não vai funcionar, tem que ser um cabo crossover. Se vocês tiverem dúvidas aqui, esse setinho aqui em formato de raio serve para colocar o cabo correto, caso vocês não saibam qual que é o cabo que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, então, vai faltar o quê? Falta a gente configurar o IP dessas máquinas para que elas possam conversar de forma correta, né? Nesse caso, então, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui nesse equipamento, vai aparecer essas opções aqui, tá? Então, configuração do equipamento, tem aqui a configuração manual aqui das informações, e em desktop aqui a gente vai ter tipo vários aplicativos, por exemplo, configuração do endereço IP, assim como no Windows, né? Clicando aqui vai aparecer aquela tela parecida com o que a gente viu no Windows. Lá a gente vai colocar a configuração da nossa rede. Vou colocar o padrão aqui 9268.10.1, então vamos deixar o endereço estático. 9268.10.1. A máscara já preencheu automático, que é o endereço de classe C, 255, 255 e 2550. Então a gente vai só vir aqui e fechar essa janela. Bem, se a gente for olhar aqui nas configurações, vamos ver se a gente salvou. Está fechado aqui, né? Fecha essa janela. Agora a gente volta para outro equipamento. A gente fazer a mesma coisa, só que a gente vai ter que colocar um outro número, né? 192.168.10.2, mantendo ele na mesma rede, só que com um número diferente. Vamos ver aqui se eu coloquei exatamente isso aqui, né? Só o 10.2, mantendo a mesma máscara. Nesse caso aqui, feito isso daqui, fecha essa janela. Passando o mouse em cima, a gente vai ver a configuração dos IPs. Ó. Aqui está o 10.1/24, aqui o 10.2/24. Basicamente, eles já estão funcionais, tá? Depois que no roteiro 3, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um comando de teste para poder verificar se a gente consegue ter acesso a essas outras máquinas. Então a gente vai clicar aqui no primeiro aqui, rodar um comando aqui, né? Vamos abrir um terminal aqui. Terminal, fecha aqui, esse comando aqui. Assim como o comando que eu tinha comentado com vocês, né? Ping 192.168.10.2, que é outro equipamento. E aí o outro equipamento vai responder. Vai fechar. Se eu colocasse ponto 3 aqui, ele não iria encontrar porque ele não está na rede. Então, timeout que vai encerrar. Ctrl C, ele fecha, fechando isso daqui. Agora no outro equipamento. Vamos abrir aqui desktop, prompt de comando run aqui. Só que agora a gente vai pingar para o 10.1. Ping 192.168.10.1, que é o outro equipamento. E o outro equipamento vai responder, indicando que a nossa configuração está correta. Setinha para cima, colocar o 2, o equipamento vai responder, porque é o próprio equipamento. Exit aqui. Fechando. Então aqui a gente já conseguiu testar e ver que a rede está funcional. Okay? Outra forma de fazer isso aqui é enviando pacotes através aqui da interface gráfica. Tá? Então, clicando no... Depois da configuração, a gente vai clicar aqui ó, no pacotinho, que é mandar uma mensagem simples. É a mesma coisa que um ping, tá? Que a gente fez através de linha de comando. Clicando daqui para cá. E aí vocês vão visualizar aqui embaixo que o pacote foi enviado aqui de forma correta, né? A gente pode vir aqui simular, indicar que a mensagem foi enviada para cá de forma correta.
Basicamente, esse ping só faz isso. Ele manda mensagem, depois dá um retorno, confirmando de que realmente o equipamento foi respondido. Vamos clicar aqui, ó, tempo real. Vamos ver como é que ele vai se comportar daqui para cá. Ele acaba sendo rapidinho, né? Então, aqui na simulação, no passo a passo aqui, a gente vai ver que a mensagem envia, o equipamento recebe essa mensagem e retorna a mensagem. Existem alguns outros protocolos aqui no meio, depois a gente vai limpar isso aqui, né? Reset Simulation. Pode apagar um deles aqui e enviar de novo. Daqui para cá, a mensagem vai, depois volta com uma confirmação. Tira a simulação, clica aqui. Basicamente isso que eu quero que vocês façam. Vocês criem sigam esses roteiros e vejam como é que a gente faz para poder montar essas redes locais de uma maneira simulada, testar para ver se a configuração do IP está correta. Depois vocês vão salvar isso aqui com o nome aqui, igual eu comentei, né? Exercício 1.pkt, né? Seria de pacote. Escolher aqui um diretório qualquer aqui, colocar de downloads, salvar. E enviar esse arquivo que vocês fizeram para mim. Basicamente é só isso aqui, o trabalho de vocês, salvar assim e façam essas atividades, enviem para mim. E essa aqui vai ser a nossa última atividade do semestre. Vocês então têm essa semana que vem, no máximo, para poder enviar esse trabalho para mim. No mais, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!